Hoje nós celebramos, já essa é a terceira Santa Ceia, a gente está já virando anjo. Amém? Tivemos ceia de manhã, nós participamos, ceia de tarde participamos, e hoje à noite vamos participar novamente, porque entendemos que isso não é um ato religioso e nem que tem que ser somente dessa maneira. Você pode fazer e celebrar sempre que desejar, em alguns momentos na sua casa, com sua família. Amém? Essa ceia ela pode ser celebrada com seus filhos, você trazer o entendimento e a importância. Só não fazer isso de uma forma sem conhecimento, de uma forma leviana, mas uma forma honrando a nossa celebração, nosso novo nascimento, que não tem somente o perdão dos pecados. Eu falei um pouco sobre isso, quero iniciar falando um pouco sobre isso também à noite, falei à tarde. De manhã a gente falou da importância de viver a vida no Espírito, que é caminhar nos frutos do Espírito, e essa vida cheia de Deus não tem espaço para pecado, não tem espaço para as coisas do mundo. Nós não estamos mais debaixo da condenação ou debaixo do pecado, mas estamos com a graça de Deus sobre nossas vidas, que ela não somente nos favorece para a salvação, mas ela também tem a capacidade de Deus em nós de nos manter salvos. Amém? A mesma graça, mesmo favor que Deus fez para que a gente pudesse pela fé abraçar esse favor para ser salvo, esse mesmo favor, essa mesma graça, ela nos leva também para um lugar de permanecer aonde Deus nos levou. Então a graça, ela não somente te salva, mas ela te mantém salvo, se você abraçar as Escrituras, caminhar sobre a palavra. E irmãos, é muito importante a gente ter o entendimento da morte de Jesus Cristo, seu sepultamento, mas também a sua ressurreição. Então a ressurreição é algo maravilhoso. Eu creio que a gente vai falar um pouco agora, se a gente emendar falando mais sobre isso. Eu estou animado com a questão da ressurreição, porque a ressurreição, ela nos tira do 0 a 0. Deixa eu te explicar. A gente estava negativo com Deus, morto espiritualmente, ok? E aí Jesus veio, nos limpou, né? Nossas transgressões, por isso que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, que é não somente o pecado, mas a prática do pecado, a vida de pecado, ou seja, a natureza do pecado, ela também foi eliminada. Não somente os nossos pecados foram perdoados, mas a natureza do pecador em nós também foi tirada. E recebemos uma nova natureza, que é o que diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, natureza, coparticipantes ou participantes de uma natureza divina. Então, foi limpado os nossos pecados, foi tirado de nós, no novo nascimento, a natureza pecaminosa, a natureza que você só pendia, você queria fazer o certo, mas terminava fazendo o errado por causa da natureza do pecado. Isso também foi tirado, mas diga comigo, não parou aí. Então isso aí a gente ficava 0 a 0, saía da conta negativa, mas aí vem o crédito. Qual é o crédito? Ressurreição. Nós nos animamos muito em ter sido perdoados, nos animamos muito em não ter mais a natureza do pecado, mas ter a própria vida de Deus em nós. Quantos receberam a própria vida do Senhor Jesus Cristo? Amém? Mas para você ter essa vida de Jesus, você teve que perder a sua. Um amém aqui. Amém? Jesus deixou claro, se você ama a sua vida aqui na terra, você não tem a minha, mas se você não ama a sua própria vida, ok? Você vai ter a minha. Você tem que perder a sua, para poder ter a vida dele. É assim que funciona. Então quando nós fizemos isso e entregamos a nossa vida, não somente a um Salvador, mas a um Senhor também, que é o dono das nossas vidas, amém? Então perdemos a nossa vida, que vida, né?
Quando a gente entregou nossa vida, Senhor, toma minha vida. Que vida tu entregou? Pacote foi esse? Mas graças a Deus, amém? Ele disse, olha, você quer viver a minha vida, você tem que perder a sua. Se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Então, isso aconteceu, amém? Mas a ressurreição nos leva para um lugar de justificação. Glória a Deus. Justificados em Cristo. A nova natureza, a nova criação em Cristo Jesus. Por favor, coloque 2 Coríntios 5,17. A gente vai ler alguns textos, alguns versículos, mas vamos pegar algum texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já. Quantos estão em Cristo aqui? Amém. Nova criação, nova criação. Amém? Glória a Deus. Então, a justificação, ela abre um entendimento e te dá um norteamento, e a gente precisa entender mais sobre justiça de Deus. Porque quando somos justificados, presta bem atenção nisso, quando somos justificados em Cristo Jesus, começa uma grande história. Primeiro, que você não é mais culpado. Por exemplo, eu dei esse exemplo, uma pessoa que comete um delito ou qualquer coisa, que é passivo, que vai ter que ser preso, ok? Ou condenado por uma sentença, ok? Então essa pessoa foi condenada para uma sentença, está lá, e essa pessoa, ela foi perdoada, ok? Então foi perdoado, ou pagou a sua pena, uma coisa assim, foi perdoado. Então ela sai da prisão, foi perdoado, e pagou a sua pena, também foi perdoado. Mas Jesus não fez só isso. Ele não só perdoou, não, porque senão você ainda tinha culpa. O que ele fez? Ele fez você nascer de novo. Pela ressurreição dele, ok? Por causa da ressurreição dele, ou a ressurreição dele, estabeleceu a nossa justiça em Cristo Jesus. Justificados pela ressurreição. Coloque aí, Romanos capítulo 4, versículo, acho que 25 é o último versículo, vamos ver. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Olha para mim aqui, deixa esse versículo aqui. Então, Jesus foi entregue à morte, sepultamento, por causa das nossas transgressões. Tudo bem até aí? Ok? Mas ele não só fez isso, ele não só morreu, mas ele ressuscitou para quê? Por causa da nossa justificação. Então, justiça, presta atenção nisso, não é ter só o perdão dos pecados, é estar na frente de Deus como jamais você tivesse pecado. Isso é ser justiça de Deus, em Cristo Jesus. O que fizemos para isso? Nada. O quanto pagamos para isso? Nada. Isso é a graça, o favor de Deus em Cristo Jesus. Tudo bem até aí? Então, no capítulo 5, verso 1 diz: justificados. Justificados, temos paz com Deus. Ou seja, o rolo e a bronca que nós tínhamos com Deus, que é morte espiritual, separados de Deus, acabou. Paulo diz: temos paz com Deus. O que é que Paulo está dizendo? Olha, o rolo, Humberto, que tu tinha, a bronca que tu tinha, a ira de Deus que estava sobre você, acabou. Justificado, justificado, justificado. Entende isso? Como é maravilhoso o poder da ressurreição. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A nova criação, ela é justa, ela é justiça de Deus, ela é justa e é justiça de Deus, não é porque não peca, é porque nasceu em verdadeira santidade e justiça. Diga: eu nasci de novo
em verdadeira santidade. Diga, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso é tão maravilhoso, esse assunto, tão libertador, tão maravilhoso entender isso por revelação do Espírito. Aleluia, revelação do Espírito. E que você entenda que quando você nasce de novo, você muda de endereço. Vou dizer de novo, quando você nasce de novo, você muda de endereço. E é sobre isso que eu vou falar agora, antes de tomarmos a ceia. Vamos celebrar nossa mudança de endereço. Você vai entender isso, amém? Quantos nasceram de novo aqui, dê um glória a Deus. Esse nascer de novo não é o nascer da carne, porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, diz que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. O homem é um ser trino, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Amém? Glória a Deus. Então, com o nosso corpo físico, nós entramos em contato com a dimensão tridimensional, onde podemos pegar, tocar, sentir ou ver, mas com a nossa alma, que é o nosso intelecto, nossa razão, os nossos gostos e por aí vai, nós entramos em contato com a questão de aprender as coisas, de dizer sim, de dizer não. O intelecto é invadido pela palavra de Deus, aonde temos que colocar a nossa alma no altar da palavra de Deus, renovar para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o nosso espírito, ele é novo em folha. Paulo diz ao ponto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por favor coloque aí, que o nosso homem interior, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa ou envelheça, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então cada aniversário que você faz, você está mais novo. Essa não é uma vida interessante? Dá um glória a Deus por isso. Amém? Cada dia você está mais novo. É o contrário, o reino de Deus sempre é contrário 100% ao que opera no mundo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Todas as leis de Deus é contrário ao do mundo. Por isso que eu e você, de acordo com 2 Coríntios 5,17 que a gente leu, ou se não leu, posso te citar, se alguém está em Cristo é nova criação, nova criatura, as coisas antigas passaram, não estão tentando passar e tudo se fez novo. Então não podemos mais pensar como a gente pensava quando era do mundo, porque a gente é uma nova criação. Não podemos falar como a gente falava, porque somos uma nova criação. Não podemos mais proceder como a gente procedia sem Jesus, porque somos uma nova criação. Não andamos mais segundo o curso deste mundo. Aleluia! Amém? Glória a Deus, nós andamos com essa vida nova. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz lá, vamos ler esse texto até o verso 4, Efésios capítulo 2, se você quiser abrir lá, vamos ver até o versículo 4, Efésios capítulo 2, versículo 1, vamos começar com o versículo 1 até o 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos é desvios e pecados. Diga, ele me deu vida. Jesus me deu vida. Nos deu vida, volta o versículo 1. Estando nós mortos nos vossos delitos ou desvios e pecados, pode passar, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, nos quais andastes em outro tempo segundo o curso deste mundo. Diga, eu não ando mais segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Presta bem atenção, quando você anda segundo o curso deste mundo, e o que opera nesse mundo, a influência que você tem não é a de Deus. Vou dizer de novo, quando você anda segundo o curso deste mundo, ok? Isso é sobre a influência que está nesse mundo,
você não está sendo influenciado por Deus. Mas Deus nos colocou no seu reino quando a gente nasceu de novo, para ser influenciado por Ele. Ok? Então, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Então, o que é andar segundo os padrões ou o sistema desse mundo? Quando você anda na carne. Mas nós não andamos mais na carne. As inclinações da carne, da razão, da lógica, nós andamos segundo as Escrituras, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4, mas Deus, diga mais Deus. Não abra um pá de boca aí e diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pode passar? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Diga, eu tenho o favor de Deus na minha vida. Diga, eu não somente fui perdoado, mas também justificado. Diga, por isso eu não tenho culpa. Porque o camarada que pagou lá na prisão, o camarada que pagou foi perdoado, mas ainda assim ele tem a culpa. Mas nem culpa a gente tem. Por quê? Justificado. O justificado é que jamais cometeu qualquer delito. Pega isso no teu coração. Nenhuma sentença condenatória existe mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus bem alto? Amém? E aí em João capítulo 17, versículo 14, João 17, 14 diz assim, e eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Amém? Então risca isso do teu dicionário. Ah, mas todo mundo acontece isso. Ah, mas todo mundo é assim. Você não é mais do mundo. Você está no mundo, mas você não pertence mais ao mundo. No dia que você entregou a sua vida, você não entregou a sua vida somente a um Salvador. Você entregou a sua vida a um Senhor, que é Salvador. Amém, irmãos? Diga, eu tenho um dono. Diga, Ele é meu dono. Diga, eu estou nele. Eu sou dele. Diga, eu não sou mais do mundo. No versículo 16, ele repete isso na oração sacerdotal. Verso 16, João 17, 16. Glória a Deus. Eles não são do mundo, está falando dos seus discípulos. Eles não são do mundo, como eu também não sou. No verso 15, versículo 16, João 15, 19. Diz, não fostes vós que me escolhestes. 15, 19, isso. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como também, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, presta atenção numa coisa. Não fique esperando de um pé de manga maracujá. Sabe, as pessoas você vai encontrar pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não têm Jesus no coração como você tem. Você não fique esperando algo dessas pessoas que ela não tem para te dar, mas você tem algo para dar para ela. Amém? Então não fique batendo boca com pessoas, principalmente da sua família ou das pessoas que te cercam, porque não crê como você crê, porque não pensa como você pensa, como cristão, porque eles vão dar aquilo que eles têm para dar, mas você tem algo para dar, um amor que eles não têm para te dar. O nosso amor é maior do que o ódio que está no mundo. Quantos podem dar um glória a Deus por isso?
Aleluia. Diga, estamos vivendo uma vida completamente nova. Diga, eu sou uma nova criação. Diga, eu estou vivendo uma vida nova em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 14. 1 João capítulo 3, verso 14. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Presta bem atenção. Passamos, esse verbo é sair de um lugar para outro lugar. Mudança de endereço. Saímos da morte e a gente foi para a vida. Não existe um em cima do muro ou um meio termo. Ou você está na morte, ou você está na vida. E só quem tem essa vida, ok? Escuta isso, é Jesus Cristo. Não é uma igreja, não é uma denominação, é o Senhor Jesus. Não é os evangélicos, é o Senhor Jesus que tem essa vida. Só Ele, só há salvação nele. A gente vai segurar aí, dar um pulo lá em Atos 4:12, creio que é esse versículo. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Amém? Diga, só Jesus salva. Diga, só Ele tem a vida. Diga, a vida de Deus, que por sinal é eterna. Então volta lá, 1 João 3,14. Aleluia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Diga amém. Amém. Olhe para alguém do lado aí: eu te amo, irmão. Uma vez eu estava numa igreja no planeta Terra, e eu estava aqui do lado de uma pessoa, e o pastor disse: diga para o seu irmão que você ama ele. Eu te amo, irmão. Aí tinha uma pessoa atrás de mim e outra aqui, e todo mundo falando alto: eu te amo, irmão. Ele disse: eu te amo, comigo, né? Aí uma pessoa do lado falou para um homem falou para outro homem, ele disse: eu te amo. Ele disse: mas eu não amo você. Tem cavalo para tudo quanto é lugar, irmão. Mas fica tranquilo. O bom disso tudo é que você... Aí você diz: mas pastor, negócio desse comigo. Meu irmão, você já morreu. Sabe por que a gente às vezes não consegue amar quem não nos ama? É porque você está vivo ainda. Mas se você morreu, pouco importa se alguém te ama ou não. O importante é que a gente ama. Diga: eu morri em Cristo Jesus. Não, você não vai ter a vida dele se você não perder a sua. Quando o velho homem se levanta, ok? Você começa a perder. Você não ganha uma. Paulo diz: é a natureza ou algo que opera ainda por causa da mente, que é um baú que guardou tudo que é bom e que é de ruim lá atrás. Por isso que a Bíblia diz para renovar a nossa mente e salvar ela com a palavra de Deus. Aleluia. Precisamos mortificar isso pelo Espírito. Em Romanos 8:12, mortificando as obras da carne pelo Espírito. Quando andamos no Espírito, quando caminhamos sobre a palavra, mortificamos as obras da carne. Glória a Deus. Amém. Então, João 5, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. João 5, 24. Diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, tem. A vida eterna não começa quando você chega no céu. Diga: eu tenho a vida eterna agora mesmo. Em crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo.
Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Justiça de Deus. Você não entra mais em justiça, em juízo. O julgamento que o crente vai ter é de recompensa ou menos recompensa, ou nenhuma recompensa. É o bema, esse é o tribunal que eu e você vamos. Você não sobe no céu para depois descer, não. Amém? No céu só entra quem está justificado. E a imagem e semelhança de Deus plena. Por isso que nós vamos receber um corpo glorificado. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? E não entra em juízo, mas o que? Diga, passou. Esse verbo grego é metabaino, que é o mesmo que a gente encontrou em 1 Pedro, ou em 1 João capítulo 3, verso 14. Metabaino, que significa passar de um lugar para outro. Mas passou, diga, mas passou. Diga, a vida que Deus me deu, me justifica. Diga, me livra do juízo, me livra da ira de Deus. Justificado, diga. Diga, eu passei da morte para a vida. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você mudou de endereço. Ele nos libertou ou vai nos libertar? Hã? Diga, ele nos libertou. E por que tem pessoas que nasceram de novo procurando libertação? É porque só precisa conhecer as Escrituras. Amém? O maior problema, Oséias fala isso, 4:6, que o povo de Deus perece por quê? Porque falta dinheiro? Falta fé? O que falta? Esse é o maior cativeiro que o diabo pode colocar um cristão, se chama ignorância. A ignorância é o maior cativeiro. Se ele puder te enrolar, se ele puder tapar os seus olhos para que você não enxergue a luz e a glória que está no Evangelho de Jesus Cristo, ele vai fazer, cegando o teu entendimento. Mas quando os olhos são abertos, porque você escolheu Jesus, a luz chega. E onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você entende isso, mas vamos celebrar a nossa nova vida em Cristo Jesus. Por que vocês celebram? Primeiro porque isso é uma ordenança, da igreja que está vivendo aqui na terra, celebrar a Santa Ceia. Mas por que você acha, ou que você pensa porque deve celebrar? Eu não penso muito sobre isso, eu só obedeço às ordenanças. Mas depois que a gente obedece, porque crê no que está escrito, algumas revelações chegam. Uma delas é porque aquilo que você celebra, você é capaz de honrar. O que você não celebra, tampouco você vai honrar. E Deus diz na sua palavra, se você me honra, eu vou te honrar também. Se você me desonra, você será desonrado. Então celebrar algo vai te levar a honrar. Você não pode celebrar algo que você não honra. Então quando você celebra, você honra. E aquilo que você honra não sai da sua vida, não sai da sua memória e não sai de canto nenhum, fica impregnado em você. Aquilo que você honra, você atrai para a sua vida. Oh, glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus pela palavra? Então, ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. Diga, nenhum demônio do inferno pode hoje, diga, pode. Não pode, não tem autoridade sobre minha vida, porque eu fui liberto dessa tirania. Diga, eu estou liberto. Agora eu te pergunto, por que tem crente sendo oprimido por demônio? Porque precisa acreditar no que está escrito. A nossa guerra ou a nossa batalha espiritual não é caçar demônios, mas é avançar, e se aparecer um para interromper
ou paralisar você, você tem um nome que está acima de todo nome, que foi dado à igreja, que é o nome de Jesus. Então você recebeu autoridade. O que é autoridade? Poder delegado. Não tem delegado da Polícia Civil e outras, Polícia Federal? Delegado. O que é um delegado? Ele recebeu poder para executar algumas coisas. Ele foi delegado. Você é um delegado e nem sabia. Quando o diabo se levantar, mostra a carteira de delegado. Aleluia, você precisa saber quem você é. Você é uma autoridade em Cristo Jesus. Você tem autoridade no reino do Espírito para frear tudo aquilo que se levanta do inferno na sua vida, na sua família, na autoridade do nome de Jesus. É ficar firme, é não dar lugar ao diabo, como tem em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Isso significa que ele não tem, a não ser que eu e você dê esse lugar. Diga, ele não tem lugar. Como é que a gente dá lugar ao diabo? Primeiro, falando o que não presta. Segundo, cedendo às pressões que se levantam para andar na carne. Você dá legalidade, porque onde é que o diabo está caminhando? Qual é a arena dele? Onde ele caminha? Quando você decide parar de andar nas escrituras e andar na razão e na carne. Ou andar, vamos dizer assim, no reino ou no império dos sentidos. Se você andar na razão e andar pelo que sente, o diabo pode colocar uma coleira no seu pescoço e fazer de você de trouxa e de bobo por onde você for. Mas se você andar pela fé, que Deus ordenou, não sugeriu, que o meu justo, quantos são justos de Deus aqui? Quantos são justificados em Cristo Jesus? Ele disse, o meu justo viverá. Não é pelo que sente, não é pelo que acha, não é pela opinião do mundo, não é pela sua opinião, não é pela opinião de vovó, de mamãe ou de papai. O meu justo viverá, vai andar pela fé. E quando ele anda pela fé, ok? Aí você prospera. Aí você vence, andar pela fé. Aleluia. Por que vence? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Ai, meu Deus do céu, o meu tempo. Porque todo que é nascido de Deus, talvez vença. Quase vence. Hã? Mas qual é a vitória que vence o mundo? Veja como o próprio Jesus dizendo para Humberto e para cada um que está aqui: a tua fé vai te salvar. A tua fé vai te salvar. O que eu tinha que fazer para você se dar bem aqui na terra, como minha igreja, eu já fiz. A tua fé vai te salvar. A tua fé vai te salvar. A tua fé vai te salvar. Diga, eu vivo pela fé. Mudamos de endereço. Não fazemos mais parte. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Transportou. Diga, mudança de endereço. Diga, eu saí do império das trevas. Diga, estou fora. Aonde você foi colocado para fora do império das trevas, para fora. Para onde? Para o deserto? A caminho da terra prometida? Tem alguns crentes que estão no deserto, estou a caminho da terra prometida. Não, você saiu do império das trevas para um lugar. Você não está a caminho de lá. Coloca o versículo aí. Nos transportou para. Lembra que a gente leu 2 versículos. Sabemos que passamos da morte, metabaino, sair, transportado de um lugar para outro.
estamos agora mesmo no reino de vida, no reino do seu Filho, que é a própria vida de Deus, Jesus Cristo, no reino do Filho do seu amor. Aleluia. Diga, eu saí de um lugar desgraçado, diga, do império das trevas. Diga, para o reino de Deus. Diga, eu estou no reino de Deus agora mesmo. Não importa o que eu acho e o que os outros acham. Diga, isso é loucura para o mundo, mas para mim que sou crente, poder de Deus. Eu vou te dar outra passagem. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o deserto. Das trevas para onde? Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual, volta o verso 3. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, nosso dono, Jesus Cristo. Verso 4. O qual, o nosso dono, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para que isso? Para nos desarraigar, desarraigar, tirar pela raiz. Sai daí, menino, tu sai daí das garras de Satanás, do inferno, sai daí, porque tu é imagem e semelhança de Deus, sai daí. Desarraigar deste mundo perverso, segundo o quê? A vontade de Deus, nosso Pai. Então a gente parou em Efésios no verso 5, e vamos continuar para o 6 e ver outra mudança de endereço. Efésios 2, verso 5, diz lá mais, Efésios 2, versículo 5, isso. Vamos ver o 4, pegar mais contexto. Mas Deus sendo rico por causa do grande amor com que nos amou. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, favor, de graça, sois. Aí olha o versículo 6, que coisa maravilhosa. E juntamente com Ele. Diga, juntamente com Ele. Vamos ver isso é identificação. Sua identificação não é com nenhuma celebridade, nem com nada desse mundo. Sua identidade está em Cristo. A gente vai voltar aqui para 6. Vamos lá em Romanos capítulo 4, verso 6. Não, capítulo 4, verso 6. Rapidamente, vamos lá. E é assim também. 6:4, gente, desculpa. São 3, é o terceiro culto, já estou trocando os olhos aqui. Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Sepultados com Ele, diga com Ele. Diga para alguém do seu lado, camarada, eu sei o que é isso, morrer. Já morri, ó, tu aí, viu? Diz aí para ele. Fui sepultado, diga. Aí, olha só isso aqui. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também não é para a gente agora. Andemos como? Em novidade de vida. Coloca na Nova Tradução, na linguagem de hoje aí. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para quê? Assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos o quê?
Diga, eu estou vivendo uma vida nova. Diga assim, e outra é eterna. Isso é a importância de você entender a ressurreição. Amém? 1 Coríntios 15, 19, a gente vai finalizar lá em 1 Coríntios 15, 19, a gente finaliza lá em Efésios 2, 6, acredito eu. 1 Coríntios 15, 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Diga, essa vida que eu tenho agora, ela é eterna. Diga, não está baseado aqui. Aqui é muito rápido, diga. Eternidade, diga. Não enche a boca assim, eternidade. Diga, para sempre. Diga, sem fim. De geração em geração. Pelos séculos dos séculos. Faça assim, uau. Diga, aí olhe para baixo agora, eu vou celebrar ela hoje. Aleluia! Sabe, o diabo pode ter tentado ignorar você, machucar um ente querido seu, tentar te matar com a enfermidade, tentar fazer um monte de lixo na tua vida, mas ele não tem essa vida que a gente tem. Não, eu não sei se você está entendendo isso. Diga, vida eterna. Aleluia, tem crente perturbado, rapaz, aí, porque está pensando só aqui, rapaz. Será o mais infeliz. Paulo diz, se você se baseia somente nessa vida aqui, você vai ser infeliz. Claro, vamos desfrutar de coisas boas aqui, eu creio, nós cremos nisso. Ela não começa só lá no céu, essa vida, começa aqui agora mesmo. Amém? Glória a Deus. Mas se baseia somente ela aqui, vai ficar bicudo de vez em quando. Uma hora está alegre lá, outra hora está triste. Uma hora está alegre, outra hora está triste. Porque não pegou esse entendimento de eternidade. Existe uma medida de sabedoria que eu e você recebemos quando nós decidimos desenvolver a consciência de eternidade. Existe algo que é liberado da presença de Deus, tempos de refrigério. Atos capítulo 19, 3:19, seria liberado da presença de Deus. Esse refrigério, tudo que Deus libera para você não tem um conceito passageiro. O conceito é de eternidade. É por isso que nós encontramos pessoas, estávamos aqui hoje, e uma pessoa que a esposa está em estado terminal, mas se você visse ele dançando e louvando e rindo aqui, ia dizer, esse homem detesta a esposa. Não, eu sei o testemunho dele, eles se amam, estão crendo a um milagre, a qualquer momento vai acontecer, nós cremos nisso. Mas o que ele estava celebrando? Não, a vida só terrena, irmão, isso é rápido. Consciência de eternidade. Nada vai poder mais, amém, atormentar você se você desenvolver a consciência de eternidade. Jesus, ele disse, você tem que temer, não é quem pode tirar essa vida aqui não. Você tem que temer aquele que pode mandar para o inferno e mandar para o céu. Esse você deve temer. Aleluia, diga, eu tenho uma vida eterna. Então, Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele, diga juntamente com ele, diga, nos ressuscitou. Que mais? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você precisa entender que o trono não é uma cadeira, o trono de Deus não é uma cadeira, é um ofício. Ele compartilhou comigo e com você a autoridade. Aleluia! Amém? Não é? Deixa eu te explicar isso. Coloca aqui de novo. E nos fez assentar nos lugares. Ele não vai fazer isso, ele já fez. Mas eu estou sentado aqui na igreja, pastor? Como eu estou sentado lá no céu e estou sentado aqui? Presta bem atenção, entenda isso, trono é um ofício, é um lugar de compartilhamento de autoridade, ok? Então, se você pegar ou o prefeito,
ou o governador desse estado, ou o prefeito dessa cidade, quando ele não está na prefeitura, ele pode assinar documentos fora da prefeitura, porque ele não deixou de ser prefeito. A autoridade que ele tem como prefeito não está designada ou estabelecida somente quando ele está dentro da prefeitura e assina. Mas ele pode estar sentado aqui e assinar um documento, a assinatura dele como prefeito. Se tivesse sentado aqui e assinar um documento, vai ter a mesma validade do que ele assinar quando estiver lá dentro do palácio. Não é porque você não está lá em cima que você não tem esse lugar à direita de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Diga: eu mudei de endereço. Diga: eu vou celebrar essa ceia agora mesmo. Então o pastor Carlos Júnior vai celebrar, vai ministrar a ceia para você. Você foi abençoado? Diga: eu mudei de endereço.